E a partir de agora passa a ser cenário no nosso programa o doutor André Mark Campos, da cidade de Americana, vem ser cenário no nosso programa falando desses 1.200 presos, né, que recebeu a determinação. Ele é fundador da Mark Campos Advocacia, bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, cursou Unimep, pós-graduação, né, em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica, e assim é presidente da Comissão de Direitos Penal da 48ª Subseção de Americana. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela presença. Obrigado, Preto, eu que agradeço a presença e o convite para estar aqui no seu programa. Doutor, como é que fica desde a primeira divulgação, há pelo menos 10 dias atrás, um pouco menos, que presos teriam esse benefício por conta da aglomeração? Uma vez que o Brasil, eu sempre, desde criança, sempre escutei que as cadeias estão superlotadas. Como é que fica na prática? Como é que ficou nesses últimos dias aí? Sem dúvida. Pedro, o que acontece? O sistema carcerário, como você bem disse, ele está superlotado. A questão da pandemia, ela veio no momento em que as nossas cadeias não têm a mínima condição de tratar sequer presos com tuberculose. No normal, vamos dizer. Teria condição. Não teria condição de tratar sequer tuberculose. Vou citar um exemplo de Americana, do CDP. O CDP de Americana hoje tem capacidade para 600 vagas, mais ou menos. Conta com 1.100 presos, tendo apenas uma cela de isolamento dentro da enfermaria. Essa cela de isolamento, esta cela dentro da enfermaria. Dentro da enfermaria, dentro do CDP. Então, essa cela... se uma pessoa de 1.100 e pouco, o senhor está falando aí, se uma contrair o coronavírus, é para lá que ele vai. Se dois pegar, dançou. Na verdade... Na prática, né? Na verdade, dependendo da situação do coronavírus, ele tem que ser levado até o sistema público de saúde. Então, não adiantaria somente o isolamento ali. Só que, infelizmente, a questão do contato, ele é muito direto. Tem respirador situação... lá? Imagina. Sistema então, sistema... ali é uma enfermaria básica, né? Básica, né? Então, qual que é o grande problema disso? Dando uma epidemia dentro de um CDP com mais de 1.100 pessoas, essas pessoas automaticamente ocupariam leitos do SUS. E ocupando o leito do SUS, a população que fica tão revoltada com essa situação de liberou 1.200 presos, mas assim, a situação é que esses presos já estavam em processo de transição, por exemplo, do regime semiaberto ao aberto. São pessoas, na verdade, que não representam tanto risco à sociedade, porque são crimes mais leves, crimes mais... esses que a lei está parando. Não não, vai liberar todo mundo, não. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V no sistema, vai liberando... Pelo contrário, na verdade, assim, infelizmente, existem decisões do Ctrl+C, Ctrl+V ao contrário. Proibindo a liberação dessas pessoas, e inclusive pessoas em situação de risco pelo coronavírus. Esse que está na tela aí, ó, doutor. Justiça determina que o governo de São Paulo solte mais de 1.200 presos para prevenir o contágio total. Ali embaixo está a SAP, deve ser Secretaria... a Secretaria de Administração Penitenciária. Libertou provisoriamente e por caráter extraordinário homens e mulheres que estavam presos e pertencem ao grupo de risco da doença. O Ministério Público vai recorrer da decisão. Já foi cumprida essa determinação? Na verdade, o que aconteceu? Veio uma orientação do CNJ, né? O STF, na verdade, não deu repercussão geral. Ele falou, olha, tem que ser analisado caso a caso. Então, cada juiz de cada cidade, cada vara de execução está analisando o processo daquele preso específico através dos pedidos que estão sendo feitos pelos advogados ou pela própria Defensoria Pública. Então, o caso é avaliado um a um e não em massa, tá? Hoje, especificamente, na região de Americana, ou no caso ali, está em torno aqui, o DECRIM, Campinas, né? Foram 99, quase 100 beneficiários, vamos dizer Segundo assim. informações da SAP, até o dia 1º tinham sido liberados mais ou menos 100 presos nessas condições ali, mas eles não conseguem nem precisar, porque a SAP cumpre o mandado de prisão, né? Ou alvará de soltura, desculpa. Enquanto a justiça que determina. Então, não dá para saber a fundamentação exata de cada um, mas
entende-se que mais ou menos 100 presos foram libertados nesse período. Esse número, só para que você entenda, recebemos o doutor Davi Remédio em nosso programa e ele falou muito sobre o provisório, o preso, né, que está ali no provisório, esperando algo. Esse caso dos 99 não tem nada a ver. São pessoas que foram condenadas, estavam indo para o regime semiabertos, etc. e tal, e conseguiu esse benefício. Foram agraciados. Até existem presos provisórios que foram agraciados, mas a grande maioria são esses casos que o preso já está com lapso, muitas vezes vencido ou para vencer, que a gente diz, né? Que é a questão do tempo para ir para um regime aberto. Então o juiz ele antecipa essa situação diante do estado de calamidade que nós estamos vivendo. A questão aí é uma questão humanitária também. Não adianta a população achar, por exemplo, a pessoa presa provisória, por exemplo, como você bem disse. Existe aquele ladrão de galinha que está preso provisoriamente. E aí, qual a vantagem de se manter ele preso, sendo que ele não oferece risco à sociedade, enquanto ele pode ser um futuro portador dessa doença e ocupar os leitos dos hospitais? Então, assim, infelizmente, a gente não vive num país que tem uma estrutura que possibilite manter todos. E o encarceramento no estado de São Paulo, ele é em massa. Grande parte em decorrência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é extremamente duro nessas situações. Então, enquanto o Brasil vai em uma mão, o Tribunal de Justiça vai em uma mão totalmente contrária, no caso de São Paulo. Ele vem numa crescente, tanto que o Estado de São Paulo é o que acumula mais presos dentro da federação. Podemos considerar que o nosso é o mais duro, rígido. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando falamos em isolamento, uma das perguntas depois desse bate-papo, por isso o convite de estar aqui com o doutor, a preferência dar-se-á ao preso, que é essa sensação que a população tem. A partir do momento que chega ali no posto de saúde ou na emergência, o preso chega, vai lá para dentro, tal, dá a sensação que ele tem prioridade. Neste caso, como é que fica? No caso do coronavírus, tem toda uma logística, são policiais, como é que fica no atendimento no posto de saúde ou nas unidades que são referências, que se tornaram referência para o Covid-19? Olha, apesar de relatos ainda de casos que estão chegando ao sistema penitenciário, a Americana teve, parece, um suspeito na questão de um agente penitenciário. Não tivemos em massa ainda essa situação. Em regra, por que o preso ele passa na frente da população? Porque ele está escoltado. Então ele oferece, em tese, um risco muito maior, ele precisa ter um atendimento prioritário, evitando o risco das outras pessoas. Mas dentro de um colapso, vamos pensar no sistema público de saúde, essa regra na se SUS, torna exceção. O preso ele tem tanto direito à saúde quanto qualquer cidadão aqui fora. Na verdade, ele está tutelado pelo Estado, né? Ele está custodiado pelo Estado naquele momento, e o Estado ele é obrigado, sob pena de responsabilização, em cuidar da saúde daquela pessoa, em fornecer, se for o caso, o medicamento. Então, na questão do corona, qual que é o grande impacto disso? É que hoje a população pode olhar e falar assim: nossa, mas libertou aquele cara que furtou o mercadinho ali. Ok, mas amanhã ele pode ser o que, se ele tivesse sido libertado, talvez ele não estaria lá na UTI, necessitando de um oxigênio, né, da questão. E ele está tirando uma situação, por quê? Porque o Estado não deu a possibilidade dele de estar num ambiente minimamente que possibilite esse isolamento. Porque esse barril, querendo ou não, quando a gente fala de 600, e hoje estando com mais de 1.100 presos, é um barril. Basta acender ali que o bicho explode. Não tem como. Esse é natural. Agora, para finalizar dentro da nossa temática, Araras, 2 casos confirmados. Americana, até a última atualização, também tinham um caso confirmado. No sistema penitenciário, o senhor disse que ventila a possibilidade de ter um agente penitenciário, é isso? Não foi confirmado pela SAP, essa é uma informação extraoficial do sindicato dos agentes penitenciários, que existiria um caso suspeito dentro da unidade Americana de um agente penitenciário. Qual que é o grande problema? Se você tem 1.000 presos, por exemplo, na unidade Americana, divididos em 4 pavilhões de 250, se um pega, 250 pode ter certeza que vão pegar.
porque não tem capacidade de se isolar. Só que esses 250 Aquela regra de ba- 1,5 m, esquece. Então, esquece, não tem regra nem de 10 centímetros, quanto mais de 1,5 m. Complicado. Então é extremamente complicada essa situação. A questão da higiene, ela fica totalmente comprometida nesse ambiente. E a questão da deficiência dentro do... Como você disse, o sistema penitenciário é um barril de pólvora. Tanto que Sumaré, por exemplo, que tem o CR, que é uma unidade para atendimento de presos em regime semiaberto, recentemente teve uma rebelião que saiu no estado todo, e uma rebelião conjunta com outras unidades, mas Sumaré especificamente foi a questão do que barraram-se as saídas provisórias, né, as famosas saidinhas, só que o estado não previu isso, não se antecipou. Olha, vamos mandar agentes porque é óbvio, você fala que a pessoa não vai ter direito a algum benefício que ela teria perante a lei, ela vai se revoltar, e virou um barril de pólvora. Com esse pronunciamento do governador João Dória, passando para o próximo dia 22, ou seja, prorrogando o prazo, como é que ficam as visitas perante ao sistema penitenciário? Se manteve, não manteve, restringiu, não restringiu? Como está a situação hoje no Brasil, ou no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, as visitas especificamente estão sendo cerceadas nesse momento, né? Até para não ter esse contato direto. Cerceado, o senhor quer dizer? Estão sendo barradas, suspensas. Não tem visita Sim, nesse momento? Nesse momento não. Mas é uma questão muito... até advogados estão sendo impedidos de entrar nos centros de detenção provisórios, nas penitenciárias, para conversar com seus clientes. Isso está gerando um grande problema nesse sentido, porque o direito penal não parou. Esta é a pergunta. Não parou. Não parou. Continua. Então, lógico, existem prazos. Tem que ser atendido, né? Réu solto, processos mais simples, eles estão, lógico, parados, mas a grande maioria que seriam réus presos, os prazos continuam. Habeas corpus, tudo tá surgindo. E as prisões em flagrantes, quando elas não são, na verdade não estão tendo nem audiências de custódia, então o juiz não tem mais nem o contato com o preso, e o advogado, na verdade, ele só entra com o pedido praticamente com o habeas corpus, porque a decisão já está pronta ali nesse momento. Então o encarceramento continua, mas ao mesmo tempo nunca teve uma libertação ao mesmo volume de que tem de encarceramento no Brasil. Então, esse número só aumenta. Infelizmente, o barril de pólvora só piora. Mas se ventila no sistema de que poder melhorar ou montar algum tipo de atendimento para o sistema prisional, ou para que se atenda para aqueles casos que não é beneficiário, com idade ou etc. e tal. Se ventila alguma coisa? Não, o governo não se pronunciou quanto a isso. Vamos montar uma unidade, vamos montar alguma coisa, porque, querendo ou não, traz para cá, pode levar lá para dentro. E levou para lá, o trem não tem como, não tem método suficiente para acontecer. Pedro, infelizmente o sistema penitenciário é o último a ser analisado. Então o governo ele se preocupa muito, e isso é uma questão que todos levantam. Por exemplo, teve uma decisão em São Paulo recentemente de um desembargador que foi extremamente contestado, no sentido de que somente astronautas estariam livres do contágio. Só que, infelizmente, a gente tem uma questão carcerária aí, que é impossível você não ter o contato direto com a pessoa ali que pode estar infectada. Então isso traz um risco extremamente alarmante aí para a questão do SUS e do colapso. Pode vir novidades pela frente, né, doutor? Sim. Espero, tem que tomar uma posição, Na verdade, o direito ele é mutável todo dia, e nessa situação do corona a questão ficou ainda mais evidente. Todo dia tem uma situação nova. Tá certo. Doutor, obrigado pela presença no nosso programa. O programa está à disposição aí, tá bom? Eu que agradeço, Pedro.